a use, Senhor. Eu sei que o Senhor já falou o coração dela, Senhor. E agora o Senhor vai falar em nossos corações através da vida dela, Pai. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que enquanto ela está aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra, que o Senhor possa guardar a família dela, a casa dela, Senhor Jesus. Guarde, Senhor, os amigos da Laís, Senhor Jesus. Que através dela, Senhor, vidas possam ser alcançadas, Senhor Jesus. Que através dela a Tua obra possa vir completar, Senhor, na vida, Senhor, de outras pessoas, Senhor. Que através dela aí, Senhor, o Senhor possa continuar, Senhor, abençoando e alcançando vidas, Pai. Essa é a oração que eu te faço, Senhor. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Chegou o meu dia de pregar aqui no Perfume, né? E eu fico sempre muito feliz, agradecida e honrada pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco do que Deus fala com a gente, pedindo sempre misericórdia toda vez que eu subo aqui, porque é uma responsabilidade muito, muito grande, mas eu fico muito honrada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E aí, gente, nós já tivemos muitas pregações sobre o tema do mês da juventude, né? Que é aroma. E a gente teve já diversas mensagens que falaram sobre o texto, trouxeram várias visões, vários pontos de vista, e é muito incrível isso, quanto a palavra de Deus realmente é viva e eficaz, e ela vai penetrando nos nossos corações de uma forma diferente, cada um abordando um tema diferente, todos perpassando ali pelo mesmo assunto, e aí sempre dá aquela coisa, né? E agora? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Mas aí eu fiquei pensando várias coisas. É claro que muitas coisas vão ser um pouco repetitivas, talvez, mas isso é exatamente para que esse tema fique bem fixado mesmo, internalizado na nossa vida, no nosso coração. Então, amor, me dá minha bolsa aí. Esqueci de subir com um negócio. Espera aí. Falando de aroma, eu trouxe aqui uma demonstração para a gente introduzir o tema, tá? E aí, vamos lá. A gente tem aqui um perfume meu, que eu amo, inclusive estou usando agora, né? Mas assim, aquela coisa. É uma gotinha ali, né? Porque esse perfume foi parcelado muitas vezes, enfim. Mas eu quero demonstrar uma coisa, porque aqui eu tenho o Libre é o perfume mesmo. Você pode ver aqui os detalhes do vidro. E aqui eu tenho o Livre. Esse é o Livre. E esse é o Libre, com B. E aí eu quero... Quem é um voluntário aqui? Vem um voluntário aqui, por favor. Pode vir? Vou chamar, hein? Gente, vem, Lohan, vem. Vem cá. Quero mais um voluntário. Pode, claro. Ah, sim, com certeza. Ó, é o que eu estou usando. Vou ter que espirrar um pouquinho em você. Pode? Ai, ele é enjoado, tá, gente? Esse menino aqui, só Jesus. Fecha os olhos. Fecha os seus olhos. Ai, gente. Fecha os olhos também. Aí. Inclusive, esse perfume aqui é da Yves Saint Laurent. Quase o nome dele, né? Fecha os olhos, tá aí. Espera dar uma evaporada. Não se esfrega perfume assim um no outro, tá? Muita gente eu sei que faz isso, não pode. Vamos lá, agora podem abrir os olhos. Cheira aí, esse.
Cheira outro. Cheira aí. Cheira esse. Qual que vocês acham? Qual que você acha que é o verdadeiro, o original? Você tem certeza? Qual que é? Acertou. Qual que? Acertou. Muito bem. Gente, você conhece esse perfume, tá? Lohan, ele gosta de perfume igual a mim, então ele vai saber falar alguma coisa. O que você acha de diferente no Libre e no Livre? Esse aqui é mais cítrico, o original. Sério, é mais cítrico. E esse aqui, ele é mais amadeirado. Mas são muito parecidos. São muito parecidos. São muito parecidos. Esse aqui é um dos únicos dessas inspirações, vamos dizer assim, inspirações, contratipos, isso, contratipo, fragrâncias inspiradas, enfim, é um dos mais parecidos que eu já achei. E você, o que você achou de diferença? Eu achei mais doce, mas a fixação é bem melhor. Esse aqui É diferente. esse aqui tem o cheiro de quiabo azedo, que longe. Que isso, cara. Gente, essa mulher, ela gosta de perfume, ela gosta e ela... Eu vou falar. Terça-feira eu cheguei na célula, direto da academia. Aí eu vim... Vou falar. Aí eu vim abraçando todo mundo, aí antes de eu abraçar ela, ela falou assim, você não tá com CC não, né? Aí eu falei, não tô não, fica tranquila, relaxa. Aí abracei ela, eu falei, agora tu vai me cheirar. Tu me cheira aqui pra tu ver se eu tô com CC. Ela falou, não tá não. Aí depois a gente ficou zoando lá. No metrô não é CC, de azinco. É de É isso, gente. Muito obrigada. Salva de palmas aqui para os nossos voluntários, que estão cheirosos. E aí, gente, se a gente fosse falar das diferenças desses dois perfumes, esse aqui é o perfume que foi pensado, né, inventado ali, desenvolvido por alguém, por algum especialista, para causar algumas sensações, com algumas notas específicas, e é um perfume muito bom. Se alguém um dia quiser me dar um presente, quiser me dar um perfume desse, estou aceitando, ele é maravilhoso. E esse aqui, apesar de ser muito parecido, porque assim, por que eu trouxe esse? Porque ele é difícil de copiar. Ele é um perfume muito difícil de copiar. Você vê aí nos contratipos que não tem desse aqui. Sabe que uma marca que faz muitos contratipos? A WePink. A WePink, que é a marca da Virgínia, todas as fragrâncias dela são inspiradas num perfume importado. Em perfumes importados, né? Só que ela não tem nenhuma fragrância que pareça com esse aqui, que eu já procurei. E não tem. Não tem. Não tem. E aí, esse aqui, eu achei um dos mais parecidos. Até a cor, se você for ver, porque não dá para ver direito aqui. Ele é parecido, ele é um perfuminho de bolsa, a fixação dele é muito boa, não se compara ao original, mas é muito boa. E agora eu vou falar um pouquinho das notas de corpo. Das notas de corpo, não, vamos lá. Existe uma coisa no perfume que se chama pirâmide olfativa. A pirâmide olfativa é a forma como esse perfume se desenvolve. Desde a hora que você espirra, aplica ele na sua pele, até quando ele vai desenvolvendo, tá? E a pirâmide olfativa, ela tem notas de topo, que são as notas de saída do perfume, as notas de coração, que é o corpo do perfume, e as notas de fundo, que são a base do perfume. Então, esse aqui em específico, ele tem as notas de topo, que são as notas de saída: lavanda, mandarina, groselha preta e petit grain. Petit grain. É um nome aqui muito chique. As notas de coração também têm lavanda, flor de laranjeira e jasmim. Eu gosto muito de perfumes florais, tá? Meu marido fala que eu só gosto de perfume com cheiro de chá e mato, mas não é. É flor. Flores e frutas e um pouquinho de baunilha, às vezes. Ele não curte muito os meus perfumes, que ele gosta de perfume doce, muito doce. E eu não gosto de perfume muito doce. Esse perfume ele é um pouco doce, mas porque ele tem a baunilha, que eu vou falar agora,
mas ele é muito mais floral e me agrada muito mais. As notas de fundo são baunilha de Madagascar, almíscar, cedro e âmbar cinzento. Eu não sei, gente, o que é a maioria dessas coisas. Eu não sei o que é. Eu sei que quando junta, fica um cheiro bom pra caramba. Uma delícia. As notas, a pirâmide olfativa desse aqui, eu não achei. Mas deve ser algo parecido. Ou pelo menos, né? A gente tem, como a Rosângela disse, tem quiabo azedo ali na fórmula. Mas, e aí, gente, o que acontece? Toda fragrância ela tem uma característica específica. Todo perfume tem uma característica específica. E esse tema, ele é maravilhoso, porque como eu gosto muito de perfume, de fragrância, de estar cheirosa, o elogio que eu mais amo receber é que eu estou cheirosa. Adoro. E espero, e acho que vocês também. Todo mundo gosta de receber esse elogio, né? E aí, a pirâmide olfativa tem aqui uma explicação bem legal sobre o que ela é. As notas de saída... Esse microfone está me incomodando, assim. Aqui, quando eu falo, ele faz... Mas tá bom. Tá assim, é a primeira impressão, né? As notas de saída, primeira impressão. E aí, ele vai... Espera aí, deixa eu colocar aqui o que cada uma quer dizer. As notas de saída, a primeira impressão, primeiro impacto, são os aromas que você sente logo que você aplica o perfume. E aí elas evaporam mais rapidamente, duram alguns minutos, cerca de até 30 minutos. É o cheiro que você sente quando você borrifa o perfume e pensa, nossa, que perfume cheiroso. As notas de coração do perfume são a personalidade do perfume. Elas começam a aparecer quando as notas de saída diminuem. E você começa a perceber como o perfume realmente é. Se vocês depois cheirarem o braço de vocês, vocês vão ver que o perfume ele vai mudando, ele vai evoluindo, né, com o tempo. E uma coisa muito diferente desses perfumes é que, geralmente, os perfumes que são contratipo, eles têm uma saída que tem muito mais cheiro de álcool. Uma coisa muito mais alcoólica, porque misturam muito álcool aqui e pouca fragrância. E os perfumes originais, geralmente, eles têm menos álcool, né? E aí, a gente tem as notas de fundo, que é o que fica na pele. São as notas mais persistentes. Elas evaporam lentamente, podem permanecer por muitas horas, e aí cada perfume vai ter a quantidade de horas ali de fixação. E alguns perfumes ficam na roupa, ficam até o dia seguinte. Você deve ter algum perfume que você abre ali o seu armário e você continua sentindo o cheiro do perfume. E aí, gente, todas essas características são o que vão fazer esse aroma ser único e específico. E aí, quando a gente pega... Por que eu estou falando isso tudo? Para que eu estou falando isso tudo? Eu quis trazer uma experiência prática para que a gente pudesse imaginar e pensar, né? A doutora Carla falou aqui como que é o processo para fazer o perfume, que são usadas... Aqui, esse perfume tem lavanda, né? Então, foram usadas muitas flores de lavanda para poder extrair esse cheiro. E aí, ela falou um pouco do processo. Se você não estava aqui, você perdeu, mas se você estava, você foi muito abençoado. E muitas pessoas foram falando, ao longo das pregações, sobre o aroma. E nós estamos falando aqui sobre o aroma de Cristo. Então, eu vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 2:15, que é o nosso texto base, tá? E aí, como hoje já é dia... Hoje é que dia, gente? 22? 23. Como hoje já é dia 23, eu acredito que você já tenha gravado esse versículo, então a gente vai falar bem bonito juntos. Pode ser? Vamos lá? Vamos ler juntos aqui. 1, 2, 3. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos
e entre os que estão perecendo. E aí ele vai além, né? Tem o próximo... Passa aí, mais um. Para estes, vamos lá, juntos. 1, 2, 3. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Quem está capacitado para tanto? A gente para ali na parte A do texto, que é o que a gente está tratando aqui. E aí, hoje, nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que pareciam exalar o aroma de Cristo, mas não exalavam. Na verdade, eram pessoas que eram um contratipo do aroma de Cristo. Muito parecidos em alguns aspectos, mas não tinham o verdadeiro aroma de Cristo. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. O perfume, né, o aroma verdadeiro, ele não é aquilo que você tenta. Esse aqui, ele tenta. Ele tenta apresentar a fragrância do perfume original. Sabor, a gente já falou isso aqui, né? É o sabor, é aquela coisa que parece, mas não é. Não é. E aí não é o que você tenta apresentar. É a presença de Jesus em você que vai fazer você exalar o aroma. Então, se você não tem a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, se você não consegue exalar isso, você nunca vai exalar o bom aroma de Cristo. Você pode tentar. A gente pode estar aqui. A gente pode ser como essas pessoas que a gente vai ver, vai conversar um pouquinho, mas a gente não vai nunca conseguir chegar lá. E o pior de tudo muitos de nós vivemos achando que estamos exalando o aroma de Cristo, quando não estamos. Muitos de nós vivemos achando que por tentar exalar esse aroma, a gente está conseguindo. E muitas vezes a gente não está. E aí, Paulo, ele não está... Quando a gente fala sobre esse texto, não está dizendo que a gente deve ter um comportamento somente, que a gente deve ter vestimentas, que a gente deve ter palavras, né, falas, a forma de falar. Não. Nós devemos ser o bom aroma, o perfume de Cristo. Na sua essência, naquilo que o Senhor é. E aí, quando a gente não demonstra isso, a gente precisa entender que a pessoa que ela exala o aroma de Cristo, ela tem características específicas. Porque quem finge nunca consegue fingir por muito tempo. Uma hora, a pessoa vai dar aquela rateada ali no que ela é de verdade. Nunca, até porque quando você vai convivendo muito tempo com a pessoa vai mostrando quem ela realmente é. Conforme você tem intimidade, você vai conhecendo melhor a pessoa. Então, se essa pessoa, quando se apresentou para você, fingiu ser uma coisa que ela não é, em algum momento, enquanto vocês estiverem estreitando mais essas relações e esses laços, vai aparecer ali quem essa pessoa é de verdade. E aí, hoje, eu não estou falando do aroma superficial, né? Que a gente exala superficialmente. Por quê? Quem não conhece esse perfume, talvez pudesse sentir o cheiro e achar que são muito parecidos. Mas, na verdade, eles não são a mesma coisa. Eles não são o mesmo perfume. E assim é com a nossa vida. Muitos de nós estamos aqui dentro da igreja, dizendo, falando que nós estamos aqui exalando o aroma, mas não estamos. Não estamos exalando o aroma de Cristo. Mas lá fora, algumas pessoas até acham que nós somos crentes, estamos aqui. Aqui na igreja mesmo, quando a gente olha algumas pessoas que a gente não conhece muito bem, a gente acredita que está todo mundo aqui exalando o mesmo perfume. E aí, quando eu falo aqui na igreja, eu digo Igreja de Cristo, tá? Não estou falando aqui na PIB, não. Porque aqui todo mundo
exala o bom aroma de Cristo. Amém? Amém? Só às vezes, quando a gente chega aqui na igreja, está rolando alguma coisa que usa mais ali o físico, né, os movimentos físicos, o aroma não está tão agradável assim. Mas a gente está falando de essência, né? E a essência de Cristo, ela vai exalando, em nome de Jesus. E aí, quando as pessoas passam por nós, tem até no videozinho de abertura, né, que quando a pessoa está cheirosa e ela passa por você, você sente aquele cheiro, você fala, nossa, que pessoa cheirosa. E quando você passa pelas pessoas, o que você sente? São aromas o que as pessoas sentem, na verdade, quando você passa, né? Você está exalando o aroma da graça de Cristo? O amor, o perdão, a santidade. Quando as pessoas passam por nós, elas veem essas características. Se a gente pudesse falar da pirâmide olfativa do perfume, do aroma de Cristo, a gente poderia fazer uma relação ali, que fossem graça, amor, perdão, e ali a gente pegasse um pouquinho do fruto do Espírito, e essas talvez fossem as notas da pirâmide olfativa ali, do perfume, do aroma de Cristo. E aí a gente tem, em contrapartida, os contratipos, as inspirações, os perfumes falsos. E aí a gente tem alguns dos exemplos de pessoas que pareciam ser extremamente generosas e espirituais, mas não eram. E aí a gente vai ler lá em Atos 5, do 1 ao 11. Vou pegar aqui. E essas pessoas, Atos 5, do 1 ao 11, os primeiros exemplos são Ananias e Safira. E aí eu vou ler aqui. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, e então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que venderam aquela terra? E ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, por que entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na do lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram falar destes acontecimentos. Gente, Ananias e Safira são um bom exemplo de pessoas que pareciam ser extremamente generosas e espirituais. Provavelmente, quem estava ali vendendo as coisas para dividir entre a igreja, né? Não tinha nada era de ninguém. A Bíblia vai falar sobre isso. Todo mundo tinha os seus bens ali em comum. Só que, olha que loucura, esse texto ele é muito impactante, porque a intenção de Ananias e Safira, a verdadeira intenção foi o que matou eles. Porque eles estavam querendo mostrar que eram generosos, quando não eram. Na verdade, até eram, né? Porque eles venderam ali, foram entregar, mas não entregaram todo o valor. Mas eles poderiam, e como Pedro falou, você poderia ter vendido e pegado uma parte, era seu.
Não tinha necessidade de mentir. Ele vendeu algo que era dele. Olha, vendi aqui minha propriedade, mas eu não vou entregar tudo, não. Vou entregar metade do valor. Ainda assim, seria uma grande contribuição. Mas eles preferiram mostrar para todo mundo que eles tinham vendido a sua propriedade, enquanto, na verdade, eles tinham roubado, porque se tornou um roubo. A partir do momento que você diz que algo é do Senhor e você não entrega tudo, você está roubando. Você diz que aquilo ali, a minha vida é tua. A gente cantou aqui, a gente orou depois do momento de louvor, junto com a Isabelle aqui na ministração. Senhor, minha vida é tua, é tudo teu, eu te entrego o que eu sou, o que eu não sou. E a gente faz essas orações, só que a gente não entrega tudo. Não estamos entregando tudo. E isso é muito preocupante, porque quando a gente faz isso, nós estamos sendo iguais a Ananias e Safira. Estamos entregando algo, dizendo que entregamos algo que é o nosso tudo, mas estamos roubando a Deus uma parte. E isso aqui, gente, isso aqui é Novo Testamento, tá? É Novo Testamento. Que lá no Antigo Testamento, né, que a gente vê, que as pessoas eram fulminadas, morriam, encostou na arca, bum, cai morto. Não, Novo Testamento é a época da graça. A graça. A graça não é uma desculpa para que a gente possa fazer o que a gente quiser. E Paulo fala sobre isso. Por causa disso, a gente vai pecar deliberadamente? Não. Mas a gente vive como se fosse. Isso aqui é Novo Testamento. E aí, morreu na hora. Ainda deu uma chance. Quando a Safira entrou, ela poderia ter falado. Mas não. Continuou sustentando a mentira. E morreu. Porque queria parecer que exalava o bom perfume de Cristo para as pessoas, quando na essência, ali no coração, não era o que acontecia. E Deus sabe. Deus sabe, não adianta nada a gente fazer isso para mostrar para as pessoas, quando nós mesmos aqui dentro, na nossa essência, não estamos exalando o aroma de Cristo. E Deus sabe, Ele vê, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe. Aquilo que a gente acha que a gente esconde de todo mundo, a gente não esconde de Deus. Mas a gente continua vivendo como se escondesse. Porque, na verdade, parece que a opinião das pessoas é mais importante do que aquilo que Deus vê da gente. Olha que coisa esquisita. Nós servimos a um Deus que nós dizemos ter entregado a nossa vida por inteiro para Ele, mas a opinião da pessoa que está do meu lado importa mais do que a opinião de Deus sobre mim? Como assim? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo com a nossa vida? A gente está se enganando, porque a Deus a gente não engana. E é isso que me dá muito temor, porque essas coisas o Espírito Santo foi falando sobre essa coisa de ser do perfume original e o perfume falso. Os dois são perfumes, os dois muitas vezes são cheirosos, mas não são a mesma coisa. Estão ali no mesmo lugar. Ananias e Safira tinham uma embalagem de generosidade, uma embalagem bonita, mas o conteúdo era mentiroso. Existe uma diferença muito grande entre viver para Deus e construir uma imagem que mostra que alguém vive para Deus. É diferente você viver para Deus e você construir uma imagem de alguém que vive para Deus. Por quê? Isso é muito mais sobre você do que sobre o que as pessoas estão vendo de você. Você constrói uma imagem para o outro. E muitas vezes só quem vai poder diferenciar se você realmente está vivendo para Deus é realmente o Senhor, que vê a intenção do nosso coração. Então, hoje, a reflexão aqui para nós, porque foi primeiramente para mim uma reflexão que me bateu, porque nós somos cheios de nós mesmos e a gente quer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus.
A gente quer entregar tudo naquilo que é conveniente para a gente. No que me é conveniente, eu vou entregar. No que não é, eu deixo para lá. Não adianta você postar versículo, postar stories no culto, postar stories do pregador, sentar aí no domingo, fazer um stories que está na igreja. Ai, estou na minha casa, melhor lugar do mundo. Eu sei que para alguns realmente é, tá? Postar aqui as fotos da conferência, postar versículo falando que Deus é tudo para você, musiquinha no Instagram, e ainda assim o seu coração está longe. Porque o que você posta é diferente até do que você curte. Gente, sabia que dá para ver as postagens que a gente curte? Vocês sabiam disso? Eu vou falar para vocês aqui, porque parece que tem gente que não sabe. Quando eu sigo você no Instagram, dá para ver o que você curte. Sabia? Aí no teu feed, você posta lá na igreja. Mas as suas curtidas, meu Deus. Eu não sei nem como é que o teu algoritmo entrega essas coisas para você. Porque as redes sociais, elas vão entregando as coisas de acordo com aquilo que a gente consome. E o que eu recebo, eu e o Douglas, a gente recebe de print, de gente curtindo coisa que não tem nada a ver. E não é novo convertido não, tá? Não é não? Coisas com linguagens obscenas, coisas que são palavras torpes, coisas que não tem nada a ver. E isso é triste, gente, isso entristece. Então, cuidado com o que você curte, porque é muito específico. Aquilo lá está na internet, você está vendo. E não só você está vendo, como você está curtindo. Você clicou ali no coraçãozinho. Não estou querendo filosofar sobre o significado da curtida, não. Mas você curte aquilo ali. Eu não entendo. Eu vejo um monte de gente, às vezes, uma loucura, tá? Eu acho isso muito louco, porque se eu curti uma coisa é porque eu gosto daquilo ali. Aí, beleza. A gente tem amigos que saíram daqui da igreja e hoje estão afastados. É muito triste. Quando eu vejo esses posts, porque ainda sigo essas pessoas, aí tem a menina que não está mais aqui com a gente, tirando uma foto quase nua, a pessoa que não está mais aqui com a gente bebendo, indo para lugares nada a ver, e a galera aqui da igreja curtindo. Eu não fico sabendo, eu não sei, eu não entendo. Você curte aquilo ali? A gente tinha que chorar por aquilo. Mandar uma mensagem, falar, estou com saudade de você, Jesus está te esperando de volta, vem, eu estou orando pela sua vida. Mas quando você está gostando do que você está vendo, sabe, são pequenas coisas que vocês podem achar que é bobeira, mas é assim que Satanás vai minando as coisas no nosso coração, dentro da gente. Porque para todo mundo, esse lance do não tem nada a ver ainda continua. Há quantos anos a gente fala disso? Ah, mas não tem nada a ver, eu só curti. Isso não quer dizer que eu faço. Não? Será que não tem um desejo ali? Na psicologia, a gente chama isso de ato falho. Do nada vem, assim, uma palavra que você... E aí a gente acredita que aquilo está no teu subconsciente e, por um momento... Igual as coisas que você vai curtindo. Então, cuidado, gente. É nessas pequenas coisas que Satanás encontra brecha para nos tirar ali do caminho, para fazer a gente exalar um perfume de morte, para fazer a gente deixar de ser o aroma de Cristo. E sabe o que é pior? Muitas vezes a gente faz isso e continua achando que é crente, continua achando que estamos servindo a Deus de todo o coração, e não é assim. Tem mais um exemplo de pessoas que aparentavam exalar o aroma de Cristo, né? Aparentavam exalar a essência de Deus ali nas suas vidas, que eram os fariseus. Os fariseus, eles eram pessoas, eram mestres, né? Eles tinham conhecimento da palavra, das leis. Eles tinham uma aparência religiosa, estavam ali vestidos e paramentados como mestres da lei. Eles tinham uma posição, um reconhecimento, e eles tinham até práticas espirituais.
Eles viviam como pessoas que exalavam ali Deus, a essência de Deus ali. Mas eles não tinham o aroma de Cristo. Inclusive, Jesus faz críticas muito fortes aos fariseus. Lá em Mateus 23, 27. Mateus 23, 27. Vai dizer assim: ai de vocês. Eu estou lendo a versão diferente, gente. Desculpa. Espera aí. 23. 23, né? Eu falei 27, né? Meu pai. Até me embolei. Desculpa, gente. Vamos lá. Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Olha isso. Vocês já foram ao cemitério? Todo mundo aqui já foi ao cemitério? É um momento horrível, né? Geralmente sempre num momento muito triste. Mas é um momento que eu vou observando muitas coisas. E aí a gente vê, quando fala de sepulcro, né, túmulo e tudo mais, a gente vê aqueles... Como é que é o nome daquele negócio? Bonitão. Mausoléu, jazigo, não é? Não tem um nome assim? A gente vê alguns que são lindos, todos enfeitados, com um material diferente, um piso bonito, mas, na verdade, por dentro, aquilo ali está cheio de podridão. Porque nós, quando a gente morre, a gente vira carne podre, somente, nada mais além disso. E Jesus compara os fariseus, gente, os fariseus, os mestres da lei, as pessoas religiosas, Jesus compara com sepulcros caiados, que por fora são lindos, adornados e por dentro exalam cheiro de morte, podridão. E ele fala aqui, estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Quando um cadáver está se decompondo, é só podridão. O cheiro é podre, os bichos começam a aparecer. E aí, aqui com essas palavras de Jesus, a gente vê que é totalmente possível nós estarmos belos por fora e por dentro estarmos como sepulcros caiados. E isso enche o meu coração de temor. E se não enche o seu, eu peço que o Espírito Santo de Deus toque a sua vida hoje. Toque as nossas vidas hoje, para que a gente possa acordar e pedir ao Espírito Santo que nos mostre o que em nós ainda não exala o aroma de Cristo. Você precisa pedir isso ao Espírito Santo de Deus para que você não fique enganado. E naquele grande dia você esteja lá do lado daqueles que vão dizer: Senhor, Senhor, mas eu ia para a igreja todo domingo. Senhor, mas eu cantava no louvor. Senhor, mas eu pregava. Senhor, mas eu expulsava demônio. E aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu estremeço quando eu leio esse texto. Porque não são pessoas que não conheciam a Cristo que vão estar lá naquele grande dia. São pessoas que serviam. Porque se a pessoa curava, expulsava demônio, fazia de tudo, não é ao ímpio. E vai para o inferno. Para a condenação eterna. Mas enquanto a vida, enquanto a gente está aqui, tem esperança de mudança. Amém? Você crê nisso? Que o Espírito Santo de Deus que habita em mim, você vai nos limpar, Ele pode nos limpar, Ele pode nos mostrar aquilo que está errado. Ele nos dá a chance de mudar, de fazer diferente.
E hoje é o dia, não importa a idade que você tenha, quanto tempo de igreja que você tem, se você é filho de pastor, filho de líder, se você é líder, se você é pastor, se você precisa exalar o aroma de Cristo, não está fazendo isso, hoje é tempo. Ainda há tempo, enquanto há vida, há esperança. Não dá mais, depois que morreu é que não dá mais, mas enquanto a gente ainda está aqui, ainda tem esperança de mudança. E aí, depois desse texto, Jesus vai falando várias coisas. Ai de vocês, fariseus hipócritas, e vai falando várias e várias coisas. Eles tinham praticamente a definição do perfume falso, do aroma falso. Conhecimento bíblico, aparência religiosa, posição de liderança ou de respeito, reconhecimento, práticas espirituais, mas não tinham um coração transformado. E aí é totalmente possível a gente achar que temos um coração transformado e não termos. A proximidade das coisas espirituais não te torna uma pessoa transformada. A proximidade da igreja, até da palavra de Deus, não te torna uma pessoa totalmente transformada. A sua essência precisa mudar. É necessário morrer de verdade e fazer com que Cristo habite em você, para que você passe a exalar o aroma de Cristo. E aí a gente tem o último exemplo, Judas. Judas era o quê, gente? O que ele era, gente? Discípulo, apóstolo. Ele era discípulo. Ele conviveu com Jesus. Ele ouviu Jesus. Ele viu os milagres. Ele participou do ministério. Ele foi enviado para pregar. Ele conviveu intimamente com Cristo, né? Ele estava ali nos 12. Ele sentava para comer junto com os 12. Ele vivia junto com os 12. Ele viu tudo, todos os milagres. Ele estava ali junto. Mas ele se corrompeu. Em algum momento ali, algo aconteceu e ele se perdeu totalmente. Ele já tinha algo ruim dentro dele. A palavra de Deus vai dizer que ele roubava o dinheiro das ofertas. Então, peraí. Conviver e andar com Cristo, conviver intimamente com discípulos, ser enviado para pregar, ou seja, receber um ministério, quer dizer que ainda assim eu posso estar sendo um perfume falso, um contratipo. Isso é muito forte, gente. Muito forte. Judas estava ali o tempo todo com Jesus. Ele viu tudo. Ele viveu em comunhão com os discípulos. Ele escutou todos os ensinamentos. Ele se assentou à mesa com Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Ele era um dos íntimos. No meio da multidão, ele era um dos 12. Mas isso não foi o suficiente para que a vida dele fosse transformada. Não foi. E ele se perdeu. E depois ele entregou Jesus. Nem todo mundo que anda perto de Jesus vai carregar o aroma de Cristo. E vocês estão vendo como isso acaba se tornando muito mais complexo do que a gente imagina? Como é um processo, como não basta só você tomar uma decisão uma vez na vida e nunca mais tomar ela. Você precisa decidir isso diariamente. Viver a transformação diariamente, aceitar o processo do que é ter o Espírito Santo dentro de você, te mostrando, te guiando
para aquilo que você precisa fazer e o que você não precisa fazer, que você não tem que fazer, porque Ele fala. Ele fala, quando a gente sabe ouvir a voz do Espírito Santo, Ele fala conosco. Você sabe o que é errado. Se o Espírito Santo habita em mim e você, Ele vai nos mostrar o que nós estamos fazendo de errado. Então você pode estar no ministério, cantar, pregar, ser líder de célula, participar das conferências, estar em todos os cultos, em todas as programações, servir em todos os ministérios. E ainda assim nós precisamos nos perguntar: o meu interior está transformado? Olha para dentro de você aí, nesse momento. Feche os seus olhos, de verdade, faz esse exercício. Liga sua mente com o Senhor e pergunta para Jesus, para o Espírito Santo de Deus que habita em você: o meu interior foi totalmente transformado? E aqui, gente, essa pergunta, como a gente viu, engloba todos nós. Independente de posição dentro da igreja, independente de quanto tempo de batizado e de convertido você tenha, independente da posição que você ocupa aqui, se você é líder, se você é uma pessoa nova convertida, se você é uma pessoa que viveu toda a sua vida no Evangelho, se você é alguém que está chegando agora, se você é alguém que vem aqui toda semana para estudar a palavra de Deus, como eu vejo que alguns embaixadores e mensageiras vêm para cá, mas quando estão aqui dentro, a gente está falando daqui de dentro do templo, nem dentro do culto você consegue ficar e prestar atenção no que está sendo dito. Você chega, procura o lugar mais afastado do púlpito e conversa, ri, brinca. Presta atenção em tudo, menos em prestar o teu culto ao Senhor. Nesse momento que é separado para isso. Mas, durante a semana, você vem para cá, estuda a palavra, decora os textos. E isso é para todas as idades, gente. Adolescentes. Se você já tem um entendimento do que é o amor de Cristo, do que foi a salvação, do que foi a morte dele na cruz, do que Deus entregou para que nós fôssemos salvos. Se você consegue entender isso e ignora, se você entende o fato de que está aqui dentro desse lugar, não é nada místico, mas você veio aqui para prestar o teu culto ao Senhor. E Ele nos dá a oportunidade de sermos transformados, mesmo quando nós estamos aqui para prestar culto a Ele. Olha como Deus é misericordioso. Semana após semana, dia após dia, Ele nos dá a oportunidade de tomar a decisão de sermos realmente transformados e exalar o aroma de Cristo. Ele está te dando uma nova oportunidade. De você se arrepender e realmente, verdadeiramente permitir que o seu interior seja transformado. Todas as áreas da sua vida, até aqueles pecados que a gente esconde e não quer abrir mão deles. Ou nas pequenas coisas, porque a gente costuma separar pecadinho de pecadão ainda, né? Mas hoje a gente está aqui. E essa é a chance. Então, se de alguma forma você se identificou com algumas dessas características aqui, porque eu me identifiquei com várias, tá? Eu me identifiquei com várias. Semana passada, enquanto a pastora Zélia estava pregando, Deus falou muito comigo. E ela falou alguma coisa sobre as atitudes de quem exala. A gente tem atitudes.
E aí a gente vive várias coisas incríveis aqui na igreja. Se a gente pegar de janeiro até dezembro, a gente começa praticamente o ano na escola dentro e fora, no carnaval. A gente vai para lá, evangeliza naquele lugar. Só que muitos de nós contamos os grandes feitos o ano inteiro, a coisa que a gente fez lá em fevereiro. E depois? Ah, não, mas aí depois vem o CDR, vem a conferência, vem várias coisas que a gente faz aqui. Eu servi na EBF, no Acampar Dentro das Crianças. Eu estou fazendo coisas incríveis para Jesus. Será? É igual quando a gente faz na escola. A gente estuda um monte de coisa na escola que nunca mais a gente vai usar. Mas a gente precisa estudar. Faz parte do processo. A gente não pode agir com a vida com Deus dessa forma. A gente precisa ser transformado e aprender. Entender, conhecer a Deus, se aproximar dele intimamente, porque só assim a gente vai poder exalar o bom aroma de Cristo. E aí, para isso, para alguns a gente vai ser cheiro de morte mesmo. Mas para outros seremos cheiros de vida. E vamos poder inundar por onde a gente passar o aroma de Cristo. Inundar, encher todos os lugares onde nós estamos com o aroma de Cristo, até que as pessoas queiram a Cristo, através das nossas vidas. Então, eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar, ainda em espírito de oração, mas eu quero te chamar aqui na frente para a gente orar junto. Se você entende que mais uma vez Deus está te dando uma oportunidade, se você quer consagrar aqui a sua vida ao Senhor, se você quer mais uma vez pedir para que Deus mude o seu interior de verdade, completamente, se você quer morrer para Cristo, morrer para o mundo e viver para Cristo de verdade, e você durante essa mensagem entendeu que existe alguma coisa que ainda precisa ser transformada em você, vou te convidar para você vir aqui na frente para a gente orar junto. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que venha sobre as nossas vidas, transforme o nosso coração, nos mostre o que a gente precisa mudar, o que ainda precisa ser transformado. E você pode vir aqui na frente e a gente vai orar junto.
Deus, nós entregamos as nossas vidas a Ti, Pai. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor transforme as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, estar totalmente rendidos a Ti. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Deus, essas pessoas que vieram aqui se colocar diante do Teu altar, pedindo que o Senhor transforme os seus corações. Nós precisamos ser transformados por Ti. Nós precisamos ser chacoalhados pela Tua presença. Senhor, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de entender aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que nós precisamos tomar, posições, escolhas, decisões, posicionamentos diferentes na nossa vida, para realmente exalar o aroma de Cristo. Senhor, que nós possamos exalar o aroma de Cristo por onde quer que nós estejamos. Abençoa, Deus, a vida de cada um que está aqui, para que nós possamos sair daqui exalando o Teu aroma nos lugares onde a gente está, escola, trabalho, faculdade, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Que seja o Senhor a essência, que seja o Senhor o perfume, que seja o Senhor a guiar as nossas atitudes e aquilo que a gente precisa fazer. Meu Deus, transforma os nossos corações. Tem misericórdia de nós, Deus, porque somos falhos, mas estamos aqui diante de Ti, com os corações quebrantados. Então, Deus, recebe cada oração feita aqui, renova as alianças feitas aqui, derrama, Senhor, dons aqui, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, as pessoas possam Te conhecer, que haja ousadia, intrepidez, coragem, para que a gente aceite, entenda o quanto é bom anunciar quem o Senhor é por onde a gente vai. Que sejamos cheiro de vida, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus, pela minha igreja. Obrigada, Senhor, por esse lugar, por esse culto. Obrigada pela oportunidade de estar contigo mais uma vez. Abençoa cada família aqui representada, cada casa aqui. Em nome de Jesus, que seja uma semana de cura, de vitória, de transformação. E que nós possamos viver o melhor de Deus nesses dias que virão. E possamos ter coragem e força para enfrentar as armadilhas de Satanás. Resistir a ele até que ele fuja de nós. E nós possamos seguir honrando o Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Convida ela para estar mais tarde com a gente no culto. Você já garantiu o seu frango. Está salvo, se não vai lá, garante o seu frango. Que Deus abençoe a todos.